Shalom, shalom, que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nesta manhã. Vamos para mais uma live aqui, compartilhando uma palavra de fé e de esperança ao seu coração. A todos que forem entrando aí, sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, hoje é um dia muito forte para a libertação. Vem comigo. Pedro, antes que o galo cantar, nessa noite 3 vezes tu me negarás. Pedro, antes que o galo cantar, nessa noite 3 vezes tu me negarás. Você já conhece essa história, sabe como tudo terminou, não é? Com 30 moedas foi caído, e um beijo no rosto viu. Shalom, shalom, Renatinha, Meire Silva, shalom. Ele os amou, sentado no pátio foi reconhecido, e aquela mulher da Pedro assim falou: você andou com ele, você andou com ele, fala como ele, você andou com ele, você andou, Pedro, andou, Pedro, você andou com ele. Ministério Identidade, shalom. E quando o galo cantou, com o olhar tão firme, Jesus olhou. Não era simplesmente o tonto do galo, era sua consciência que o avisou. Você errou, você errou, você errou, você errou, mas conheço a tua alma e não desisto de você. Pedro, eu sou teu amigo e hoje o inferno vai ter que ver que pro fraco eu faço forte. Vamos chegando, pessoal. Eu faço valente, mas Pedro, você ainda me ama. Vamos juntos pisar na cabeça da serpente. Você não fala como ele. Tu fala como ele, ó. Você dormiu com ele. Você dormiu com ele. Tu tem cheiro dele. E quando o galo cantou, com o olhar no firme, Jesus olhou. Não era simplesmente o canto do galo, era a sua consciência que o avisou. Olha a consciência falando: você errou, você errou, você errou. A consciência, você errou, Pessoal, vai compartilhando a live aí. você errou. Convido o pessoal para cá. Já já nós já vamos começar. E não desisto de você. Pedro, eu ainda sou teu amigo. E hoje o inferno vai ter que ver que pro fraco eu faço forte, eu faço valente. As pedras, se tu me ama, se tu me ama, Janderson Becker, shalom. Shalom, Letícia, tudo bom, filha? Shalom, Eliane. Vai compartilhando a live aí. Clique no aviãozinho, convida o pessoal para cá. eu conheço a tua alma. Eu sou teu amigo e hoje quem te acusa vai ter que ver que pro fraco eu faço forte, e até o covarde eu faço valente, mas sem vergonha hoje teu inimigo. Vamos juntos pisar na cabeça. Shalom, Mila. Tudo bem aí, filha? Tudo tranquilo por aí, na Primavera do Leste? Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Tem uma palavra ao seu coração, de edificação, de crescimento, de ativação. Tiago Paiva, cadê você, meu garoto? Deus te abençoe.
Deus que te faça muito feliz nessa terra. Aleluia. Vai clicando no aviãozinho, convida o pessoal para cá. Doutora Elaine Paiva, também chegando aqui, marcando presença, sempre. Tudo tranquilo por aí? Glória a Deus. Aleluia. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de libertação. Hoje o mundo do Espírito está em movimento. Nós teremos a imersão Paternidade e Orfandade presencial, Elaine, amanhã lá na nossa igreja, no nosso ministério, tá? Uma convocação para todos os membros da Apostólica Viva Cuiabá. Eu quero a presença de todos vocês amanhã às 16 horas. E nós também faremos uma online na quarta-feira, na próxima quarta-feira, às 21 horas no horário de Brasília. Amém? Glória a Deus. Compartilha a live aí, chama o pessoal para cá. Vamos dobrar o número do povo que está aqui. Estamos com 10 pessoas, vamos para 20. Vamos para 20 para a gente começar. Shalom, shalom, minha pastora, tudo bem aí? Batista Jeová Jireh, Ministério Batista Jeová Jireh, o Deus que provê. Nayara, shalom. Suelen Escobal. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. Eu quero ler primeiramente o versículo de número 35. Alguém, por favor, coloca para mim aí. Marcos 8, 35. Marcos capítulo 8, versículo 35, a palavra diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Deixa eu ler o versículo 34 também. O 34 e o 35, Letícia. O 34 diz assim, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos capítulo 8,
versículo 34 e 35, é o texto que eu acabei de ler agora. Vai clicando no aviãozinho, convida o pessoal para cá. Pastora Rose, shalom, minha pastora, tudo bem? Marineuza Faustino, shalom. Vamos chegando aí, meu povo. Ó, Jesus, ele faz aqui uma convocação aos seus discípulos. Jesus tinha a multidão que o seguia, multidão esta que sempre o seguia pelos sinais que ele fazia, pelos milagres que ele operava, pelas curas, pelas libertações. A multidão sempre vai buscá-lo, vai buscar o Senhor por aquilo que ele possa fazer por elas. É o nível de vida cristã. A multidão quer os milagres. A multidão quer as bênçãos circunstanciais. A multidão quer os favores. A multidão quer as mãos do Senhor. Agora, o discipulado, aqueles que desejam entrar e caminhar num nível mais avançado, as exigências para esse discipulado, elas são mais criteriosas. Essas exigências vão requerer de nós que nós neguemos a nós mesmos, o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades, as nossas paixões. Ludmila, shalom. Então, a multidão sempre vai se contentar com as mãos. O discípulo não. Os discípulos querem a face do Deus vivo. Os discípulos querem intimidade, os discípulos querem a presença e não somente os favores circunstanciais. Então o Senhor aqui nesse texto de Marcos, no capítulo 8, ele diz assim, olha, se você quer vir após mim, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Eu vou deixar esse texto aqui. Daqui a pouco nós voltamos para cá, tá? Eu quero ler só agora um outro texto, lá em João. Você pode vir comigo lá? João capítulo 8. João capítulo 8. Coloca para mim aí, do versículo 30 até o versículo 36. João 8, versículo 30 ao 36. Vou ler. O versículo 30 diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Em João capítulo 8, Jesus está pregando. Se você ler o versículo 12 até o versículo 29, shalom, shalom, irmã Leila, Jesus está pregando. Se você, talvez na sua Bíblia aí tem, bem no subtítulo do texto, da narrativa, escrito assim, Jesus, a luz do mundo. Não tem na sua Bíblia? Pelo menos na maioria das Bíblias deve estar escrito em cima do versículo 12 assim, Jesus, a luz do mundo. Então, do versículo 12 até o versículo 29, ele está pregando uma palavra. Ele está anunciando, é uma mensagem. Quando ele termina essa mensagem, no versículo 29, o texto diz, no versículo 30,
E dizendo ele estas coisas. Que coisas? A pregação. A palavra. Porque olha só, a palavra, ela é um espelho que revela quem nós somos. Quando você abre a sua Bíblia, a Bíblia aberta, quando você lê a palavra, não é você que está lendo a palavra, é a palavra que está lendo você. Vou falar de novo. Quando você está lendo a palavra, não é você que lê, é a palavra que te lê. Então, quanto mais você lê, quanto mais você busca na palavra, quanto mais você tem conhecimento da palavra, mais a palavra revela quem você é. Vocês estão aí ou não? Então, Jesus pregou, porque a palavra vai revelar quem é quem. A palavra, ela vai mostrar se nós somos o grupo da multidão. A palavra vai nos mostrar que se nós somos da turma dos 70, né? Jesus tinha 70 discípulos. Nós somos da turma dos 12, ou nós somos da turma dos 3, ou nós somos apenas aquele que gosta de ficar no colo do mestre, como foi o apóstolo João, conhecido também o apóstolo do amor, o apóstolo amado. Shalom, shalom, Ana Paula Landim. Tudo bom, guerreira? Quando Jesus termina a mensagem no versículo 29, no versículo 30 é um apelo. A gente não tem como pregador de terminar uma mensagem, fazer um apelo, ou seja, a gente faz o apelo para que aquela pessoa tenha a oportunidade de dar uma resposta à palavra. Então pregou, né? Eu sempre faço isso. Eu faço um apelo, né? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem entregar a sua vida para Jesus, vem aqui renovar os seus votos com Ele, vem aqui você que está precisando de uma oração mais específica, dependendo do teor da palavra, né? Ontem eu preguei aqui no nosso ministério, né? Quem esteve aqui ontem? Fala aí, quem está aqui na live, que foi ontem no culto? Hã? Fala para mim aí, que aula maravilhosa foi aquela? Que aula maravilhosa foi aquela? Quem esteve lá? Tem uns discípulos meus aqui, o pessoal que estava lá. Olha aí, ó. O que você achou daquela aula, Ana? A Letícia, a Suelen também estavam lá. Foi uma aula tremenda. Eu falei sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu falei sobre a doutrina do Espírito Santo. Comecei lá em Gênesis. E fomos discorrendo toda a Escritura acerca do ministério do Espírito Santo. Quando ele foi retirado da terra, para onde que ele foi, quando ele voltou, qual a operação dele, a presença, o Espírito em mim, o Espírito sobre mim, tudo isso são coisas importantes, os dons, o fruto. A irmã Leila, né, também estava lá. Ó, perdeu quem não foi, viu? Perdeu quem não foi. Por quê? Porque a palavra ela é poderosa. A palavra ela é viva, ela é eficaz. E dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Escreva nos comentários aí. Muitos creram. Escreva aí. Para a gente continuar. Escreva aí. Enquanto isso, clica no aviãozinho também. Convida o pessoal para cá. Ó, estamos com 20 pessoas.
Já melhorou. Hã? Já melhorou. Vamos lá, vamos tentar alcançar mais pessoas aí. Escrevam aí. Muitos creram nele. Agora, Jesus está pregando para a multidão. Jesus está pregando para uma multidão. Só que dentro dessa multidão, muitos creram nele. Eu pergunto, você responde. Eu pergunto, você responde. Muitos são todos? Responde para mim. Muitos são todos? Responde para mim. Muitos são todos? Interage comigo aqui. Responde para mim. Não. Não. Então, do versículo 12 ao versículo 29, nós temos um grupo de pessoas. Que grupo, AP? A multidão. Porque a multidão ouviu. A multidão ouviu. No versículo 30, Jesus diz assim, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Opa! Então eu entendo aqui o seguinte, que dessa multidão saiu muitos saíram do meio dessa multidão aqui, muitos saíram. E aqui começa um nível de discipulado. Você está preparado para o que eu vou dizer aqui agora ou não? Você está preparado para aquilo que eu vou dizer aqui agora ou não? Posso falar? Eu acho que eu vou ter que fazer igual Jesus fazia. Eu acho que eu vou ter que fazer igual Jesus fazia. Eu vou te provar aqui nesse texto. Fabiana Maria do Nascimento, a paz do Senhor Jesus. Olha só. E dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Olha só. Presta atenção aqui na palavra. Presta atenção nessa palavra. Se você ouvir essa palavra, obedecer, sua vida vai mudar. Você está me entendendo ou não? Muitos creram nele. Opa! Então, a multidão ouviu e muitos creram. Agora Jesus vai virar as costas. Ele vai virar as costas para aquela multidão que só quer ficar ouvindo e não quer mudar de vida. Vou repetir. Jesus não perdia muito tempo com quem só quer ficar ouvir e não quer mudar de vida. Jesus não perdia muito do seu tempo com gente que só quer ficar ouvindo e não quer mudar de vida. Vou provar no versículo 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, ele já não estava mais se dirigindo a palavra para a multidão. Agora Jesus está dirigindo a palavra somente para os que creram.
Meu Deus, isso aqui é muito forte. Só que agora a palavra, ela vai afunilando. Porque quanto mais você vai crescendo na vida cristã, mais as restrições vão aumentando, as renúncias, mas também o nível de unção vai aumentando, o nível de discipulado vai aumentando, mas também e o nível de maturidade espiritual vai aumentando, e o nível da sua autoridade espiritual também vai aumentando. Versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Meu Deus, olha só. Olha o que eu vou te mostrar aqui nesses 3 versículos que nós lemos. Olha só, Jesus estava pregando para a multidão. Escreva para mim aí, multidão. Alguém escreva para mim aí, multidão. Aí no meio da multidão teve um grupo que creu. Ok, escreva aí, multidão, vírgula, os que creram. Aí Jesus agora está falando somente para os que creram, certo? Aí a palavra agora, ela dá mais uma afunilada. Porque agora vai permanecer aqui, vai aparecer aqui um outro grupo. Que grupo, AP? Os que permanecem. Por que você está falando isso, apóstolo? Porque nem sempre aquele que crê permanece. Nem sempre aquele que crê em Jesus permanece. Da multidão saiu os que creram. Dos que creram, tem os que permaneceram. Meu Deus. Estou te mostrando aqui no texto já 3 grupos de pessoas. A multidão, os que creram e os que permaneceram. Vocês estão aí? A multidão, os que creram e os que permaneceram. Aí vem o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Shalom, Rocheline, tudo bem? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês estão aí? Ó, a multidão, os que creram, os que permaneceram, e agora aparece o quarto grupo, os discípulos. Irmão, tá vendo como que a mensagem e a palavra, ela vai cortando e vai dizendo quem é quem? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você é da multidão? Ou você já melhorou um pouquinho? É dos que creram. Ou você é daqueles que creram e permaneceram. Ou você é discípulo. Você é da multidão? Você é dos que creram? Você é dos que permaneceram? Ou você é um discípulo? Vocês estão aí ou não? Vocês é os do que creram, perdão, da multidão, dos que creram, dos que permaneceram, ou você é discípulo? Porque agora eu vou entregar a revelação do texto. Porque todo mundo cita João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Só que esse versículo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é para a multidão. Conhecereis a verdade vos libertará,
não é para os que creram. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é para os que permaneceram. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é para os discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é uma mensagem específica, não para a multidão, não para os que creram, não para os que permaneceram, é para os discípulos. Então, libertação é para os discípulos. Quem precisa de libertação, AP? Discípulo. Quem precisa de cura, AP? Discípulo. Quem precisa tirar os carrapichos, AP? Discípulo. Quem precisa ser confrontado com a palavra mais dura, AP? Discípulo. Então, às vezes, a palavra é mais dura com você, o tratamento é mais duro com você, o treinamento é mais puxado com você. Se alegre. É porque você está num nível diferente dos outros. E a palavra foi tão violenta. No versículo 33, manifestou o Espírito. Porque a palavra, ela, quando é pregada, os demônios não suportam, eles manifestam. Escreva para mim aí. No versículo 33, manifestou o Espírito. Escreva aí. No versículo 33, manifestou o Espírito. Qual Espírito, apóstolo? O Espírito da religiosidade. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Mais ou menos assim, nós já somos cristãos há muitos anos. Eu sou líder de ministério A, B ou C. Eu já tenho experiência, eu já tenho muito conhecimento. É isso que eles estão dizendo aqui. Por quê? Porque esse é o espírito da religiosidade, o espírito da hipocrisia, o espírito da aparência, o espírito de uma vida dúbia, o espírito de uma vida de fachada. O espírito de uma fachada, esse é o espírito da religiosidade. Então, o discipulado é para arrancar a religiosidade dentro de você. O espírito da religiosidade tem que ser arrancado de dentro de você. E ele só é arrancado pelo confronto. O espírito da religiosidade sai no confronto da palavra. Jesus foi duro. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertá-los. Aí manifestou. Não, nós não precisamos de libertação, não. Nós já somos salvos. Nós somos da turma da hipergraça. Está tudo certo. Nós não precisamos renunciar a nada, não. Não precisamos obedecer nada, não. Aliás, nós vamos obedecer aquilo que nos convém. Aquilo que não nos convém, a gente fala que é do Antigo Testamento, é da Velha Aliança. Aquilo que nos convém é bom, é de Deus. O que não convém não é para nós, não é dessa época. Aí Jesus vai responder assim, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa,
Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha só, vai chegar uma hora que a pessoa que não quer ser liberta, ela vai sair da igreja. Vai chegar uma hora que a pessoa, quando ela não quer mudar de vida, ela espirra, ela sai, ela não aguenta, ela não suporta a palavra. Por quê? Porque o servo, ele não vai suportar, ele não fica na casa do pai. Mas o filho, sim, esse fica para sempre. Quem se rebelou na casa do pai não foi um filho, foi um servo, Lúcifer. Por quê? Porque filho não se rebela. Filho ouve, obedece e muda. Servo não. Servo se rebela. Aí olha o texto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês estão aí, pessoal? Quem está comigo na palavra? Estou apenas na introdução. Libertação é para os filhos. Por isso que nós vamos fazer 2 imersões, uma presencial e uma online, sobre paternidade e orfandade. Tem muitos órfãos por aí. Tem muitos órfãos que estão vivendo como escravos, porque todo órfão é escravo. A mentalidade dele é de escravo. Ele não tem a mentalidade de filho. Ele se acha indigno de receber. Precisa de libertação. Precisa de cura. Ah, mas eu já estou há anos na igreja. Pois é, a libertação é para você mesmo. A libertação é para você mesmo. Estou aguardando você, Meire. Vai ser forte. Pastora Meire. Pastor Cleiton. Estou aguardando vocês aqui, viu? Parece que a pastora Jo veio com vocês, né? Então, olha só. A libertação é para os filhos. Tem muito órfão aí, perdendo herança, deixando de receber a herança. Rochiline, você foi profunda agora, minha profeta. Porque o servo pula a cruz e não carrega. Essa frase merece ser postada, Rochiline. Serão muito bem-vindos, pastora Meire. Estou aguardando vocês. Marineuza, eu preciso muito de cura. Você mora na onde, Marineuza? Se você morar por aqui, por Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande, nós podemos te ajudar. Se você também mora fora, nós também podemos te ajudar. Vamos voltar no texto de Marcos? Quem está animado aí para estudar a palavra? Vamos lá em Marcos, no texto que nós lemos? Marcos capítulo 8. Qual foi o texto que eu li em Marcos capítulo 8? Porque aquele que quiser ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O discipulado requer negar a si mesmo. Perder a sua vida para que a vida de Cristo viva. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu quero ler Marcos capítulo 9, versículo 2. Marcos capítulo 9, versículo 2. Coloca alguém para mim aí o texto. Marcos capítulo 9, versículo 2.
Diz assim, ó, e 6 dias depois. 6 dias depois do que, AP? 6 dias depois que Jesus deu aquela palavra. Se vocês querem me seguir, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim. 6 dias depois dele ter dado aquela palavra lá de Marcos 8, versículo 34 e 35. Ele deu aquela palavra, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo e vem. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular. Ó, eu posso liberar uma palavra profética na tua vida? O Espírito do Deus vivo, nesses dias, vai te levar para um particular. Meu Deus. Escreva aí. Escreva aí como um decreto para a sua vida. O Espírito de Deus, nesses dias, vai me levar para um particular. Escreva aí. O Espírito de Deus, nesses dias, vai me levar para um particular. E nesse particular, algo vai acontecer dentro de mim. Por que o senhor está falando isso? Porque o texto vai dizer isso. Levou Pedro, Tiago e João a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as podia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado. A ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Olha para mim. Luciana Teodoro, Shalom. Aliás, Lúcia, né? Lúcia Teodoro, Shalom. Ó, o texto diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João em particular no alto monte. E quando eles chegaram lá, ele transfigurou-se. Escreva para mim essa palavrinha aí, ó. Metamorfo. Escreva nos comentários aí. Metamorfo. Palavra que vem de metamorfose. É a mesma palavra usada quando se refere à transformação da lagarta em borboleta. É a mesma palavra, é o mesmo mistério
da transformação da lagarta em borboleta. Essa palavra metamorfo só aparece 3 vezes na Bíblia. Essa palavra só aparece 3 vezes na Escritura. Aqui aparece com Paulo, quando Paulo escreveu aos Coríntios, no corpo transformado, e quando também aparece em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Essa palavra metamorfo só aparece 3 vezes. Aqui, com Paulo em Romanos e Paulo escrevendo aos Coríntios. O que significa essa palavra? Significa a mudança da natureza, a transformação na genética, a transformação de dentro para fora. Então, quando o Senhor diz assim, olha, e transfigurou-se, e Pedro, Tiago e João participam dessa ministração. Está vendo que tem coisa que não é para a multidão? Tem mistérios que não são para as multidões. Você sabia que tem verdades que não são para todos os ouvidos? Tem verdade que não são para todos os ouvidos. O metamorfo não é para a multidão. A metamorfose, a transformação profunda, não é só para quem crê, não é só para quem permanece, é para os discípulos. Shalom, Elis. E por que eu estou falando essa palavra aqui? Porque logo em seguida vai acontecer aquele episódio daquele pai que chega desesperado para os discípulos. E o pai relata a situação daquele menino. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. Agora presta atenção. Naquele grupo de discípulos, Pedro, Tiago e João não estavam. Porque Pedro, Tiago e João, eles estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Então, se Pedro, Tiago e João estivessem com aquele grupo, Pedro, Tiago e João certamente seriam instrumentos da libertação daquele menino. Por quê? Porque o nível do metamorfo, da transformação, só Pedro, Tiago e João experimentou. Então, quando o texto diz, no capítulo 9, versículo 18, que diz assim, ó, eu trouxe o menino aos teus discípulos, Jesus, e eles não conseguiram expulsar. Sabe por que eles não expulsaram? Porque a genética, a vida deles não estavam transformada no nível de libertação para expulsar aquele demônio. Eu vou parar por aqui hoje, porque eu estou sentindo vocês meio que... Vamos orar, né? Eu vou ter que orar. Estou sentindo que vocês não estão hoje tão empolgados e interessados como das outras vezes. Eu estou dizendo aqui que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio porque a genética deles não estava transformada, a unção no corpo deles não era suficiente para confrontar aquele nível de demônios.
Eu quero te convidar a fazer uma mentoria conosco. Eu quero te ensinar. E nós vamos nessa mentoria de 12 aulas aí que vai começar em setembro. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai trazer os maiores libertadores desta nação. O Senhor vai trazer para estudar conosco aqueles que se tornarão os maiores libertadores, homens e mulheres, que vão impactar essas nações. E eu quero compartilhar tudo que eu sei com você. Quer saber mais? Só chama a Letícia aí, ó. E pede as informações da mentoria. A mentoria é em setembro. Mas olha só, na quarta-feira, pelo Zoom, nós já vamos falar sobre a paternidade e a orfandade e já vai ser uma paulada. Porque nós vamos entrar em áreas profundas aí. Porque o texto aqui do Marcos 9, do episódio do menino endemoniado, o problema não estava só no menino. O problema estava no pai do menino. Então olha só. Pedro, Tiago e João, eles experimentaram o metamorfo. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Se alguém chegasse para lagarta e falasse para ela assim, o lagarta, você sabia que você um dia vai se tornar uma borboleta? Eu te pergunto, seja sincero, será que ela acreditaria? Será que ela acreditaria que um dia ela saía de uma condição de rastejar para um dia voar? Hã? Eu tô liberando uma palavra profética para a tua vida. Você tinha que dar um glória a Deus aí, um aleluia aí. Me responde. Será que a lagarta acreditaria se alguém falasse para ela que um dia ela se tornaria uma borboleta? Isso é o metamorfo. Essa é a transformação de dentro para fora. E eu estou profetizando aqui na sua vida agora. Você vai sair desse estado onde você está se rastejando e você vai começar a voar pela mudança, pela transformação, pela cura e pela libertação que o Senhor fará na sua vida nesses dias. Por isso a palavra, e ele os levou para um particular. O Espírito Santo te levará para um tempo particular de ministração, de cura, de libertação e de restauração. E a palavra para você é essa. Talvez você não acredite no nível que o Senhor quer te levar. Talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez você ainda não consegue mensurar aonde o Senhor quer te levar, o nível de espiritualidade, de maturidade, de unção, de autoridade no mundo do Espírito que Ele quer te levar. Talvez por quê? Porque você está olhando para as circunstâncias. Você olha ao seu redor, problemas, desafios, parece que tudo está acabado para a sua vida. Parece que o mundo desabou sobre a sua cabeça. Parece que você perdeu tudo. Parece que você está agora totalmente inerte, indefesa, desacreditada, perdeu tudo, perdeu esperança. Deixa eu te falar uma coisa, é melhor o fim do que o começo. Pode ser que agora seja o grande início de uma nova jornada que o Eterno tem para a tua vida. Talvez você caminhou errado até o dia de hoje, mas agora você vai ter a oportunidade de caminhar e fazer as coisas certas.
Então você vai sair dessa vida de rastejamento, de humilhação, e você vai voar nas mais altas alturas, nas asas do Espírito do Deus vivo. Mas é necessário que haja essa transformação dentro de você. É necessário que haja essa mudança dentro do seu coração. É necessário que haja essa cura nas suas emoções, na sua alma, na sua identidade, em quem você é. Por isso eu estou te oferecendo aqui, tanto presencialmente para quem mora em Cuiabá, Várzea Grande, região, essa imersão de paternidade e orfandade. Por quê? Porque é uma imersão de cura na alma, de cura de identidade. E para você que mora longe, quarta-feira, próxima quarta-feira, pela sala Zoom, 21 horas no horário de Brasília, paternidade e orfandade, eu quero ministrar uma palavra profunda. Eu falei antes de ontem na live aqui de manhã, que eu quero fazer uma ministração onde eu vou tirar pessoas que estão presas, que estão aprisionadas em cativeiros no ventre materno. Pessoas que estão bloqueadas no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês de gestação, outras no sétimo mês. Pessoas que nasceram precocemente. E por isso que tudo não dá certo na sua vida. Tudo quando chega no oitavo, no sétimo, para. Por quê? Porque você nasceu de 7 meses, você nasceu de 8 meses, não se cumpriu o ciclo certo. E tem pessoas que eu estou falando isso que está aqui. Porque o Espírito de Deus falou comigo aqui agora, que tem pessoas aqui que nasceram precocemente. São prematuras. Nasceram prematuramente. E por isso tem um mistério no mundo espiritual. Tudo na sua vida é interrompido no 7º mês, no 8º mês. Por quê? Porque não cumpriu o ciclo certo. E eu quero fazer essa ministração tanto presencial como online. Tanto no sábado como na próxima quarta-feira. Paternidade e orfandade. Vai ser tremendo. Chama a Letícia aí agora. Garanta a sua vaga, faça a sua inscrição. Já também garanta a mentoria para setembro. Já deixa o seu nome reservado. Porque as vagas são limitadas. E a minha oração é que o Senhor traga somente quem quer estudar, quem quer aprender. Quem realmente quer se tornar um libertador, uma libertadora para fazer diferença nesta nação. Olha aí, Lúcia, olha que coisa forte, Lúcia. É por isso que o Espírito de Deus está falando. O Espírito Santo não erra. Eu posso errar, porque sou homem, sou falho, mas o Espírito do Deus vivo, ele não erra. O Espírito do Deus vivente, ele não erra. Ele não erra o endereço. O anjo não erra o endereço. Há um ciclo, Lúcia, Teodoro, que precisa ser quebrado em sua vida, que precisa ser anulado na sua vida. Ela metamorfose, transformação de genética. Por isso Jesus, quando arguído pelos discípulos, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Porque essa casta, e a palavra casta é gnos, genética, porque essa genética de demônios é liberta por oração e jejum. E aí algumas pessoas, alguns pregadores acham que Jesus estava se referindo ao demônio que estava no menino, que só sai com oração e jejum. Não, Jesus estava dizendo a casta de demônio que agia nos discípulos. A casta de demônio que havia nos discípulos, que tinha que ser arrancada pela oração e pelo jejum. Por isso eles não conseguiram expulsar o demônio, porque eles não tiveram o metamorfo, a transformação na genética. Você sabia que tem níveis de batalha espiritual que você não pode entrar? Você sabia que você precisa saber aonde você vai entrar em níveis de batalha espiritual? Não é que você não tenha capacidade, não é que você não tenha competência, não é que você não tenha... Já pensou? É a mesma coisa assim, você ir na favela, na pior favela do Rio de Janeiro, com um canivete, você vai chegar lá e tem bandido lá com escopeta, com metralhadora. Como é que você vai enfrentar o inimigo com essas armas e você apenas com canivete? Mas você é um soldado,
Você é da polícia especial. Mas você tem uma arma fraca diante das armas que o inimigo tem. Como é que você vai guerrear? Porque você precisa entrar em níveis. Mas para você entrar em níveis, você precisa ter uma transformação dentro de você. Quero orar pela sua vida agora. Quero orar pela sua vida. Eu queria que você colocasse um pedido de oração aí. E se você crê, pega um copo com água. Pega um copo com água aí. Eu vou fazer uma oração aqui, vou consagrar, vou liberar uma palavra sobre esse copo com água. Aonde você estiver aí, na sua casa, no seu trabalho, pega esse copo com água, eu vou pegar o meu. Eu vou orar. Coloca aí um pedido de oração nos comentários. Eu vou orar. Vou liberar uma palavra nessa água. E na autoridade do nome de Jesus. Se você tem uma enfermidade física, você vai ser curado, curada. Se você está debaixo de uma opressão maligna, você vai ser liberto, liberta. Aleluia. Coloca aí, vou pegar minha água. A Flávia Pontes pela saúde, Marcelo pelo filho Davi. Quem mais? Luciana pela vida financeira. A Mila pela família, pela cura da mãe, da sua. Cura dos olhos. Ó, já peguei meu copo com água aí, pega o seu. Vamos orar. Há poder na oração. Há poder na autoridade do nome de Jesus. Amém? Há poder na palavra. Há uma unção sendo liberada sobre as nossas vidas nessa manhã. Pela família, proteção espiritual do filho, pela ansiedade. Amém, Elaine. Rose Gonçalves, José Antônio, que está tossindo muito. Vamos orar. Ó, pega o copo com água aí, ó. Ou pega uma garrafa. E quem não estiver perto aí, vai tomar água depois. Orada, consagrada, ungida. Jesus falou assim, olha. Ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alívio para a sua alma nesta manhã. Tem libertação para a sua opressão. Profeta Caio Victor G. Luz. Cadê você, meu garoto? Fala comigo, brasa viva do altar. Pega o seu copo com água aí. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu oro agora. Apresento aqui a vida de todos que participaram comigo desta live, que ouviram esta palavra. E agora, meu Deus, crendo nesta oração, porque essa oração, Pai, não é feita no meu nome. Essa oração é feita no nome de Jesus. Essa oração é feita no nome de Yeshua HaMashiach, teu filho. Pelos méritos de Jesus Cristo, pela obra da cruz, pela ressurreição dos mortos, pela vitória sobre todos os principados, potestades, poderes das trevas, aos quais Jesus Cristo expôs todos eles publicamente.
riscou aquele escrito de dívida que pesava contra nós. É na autoridade do nome dele, meu Pai, no poder do teu Espírito, Senhor, que eu levanto a minha voz e que o Espírito do Senhor agora ministre em cada coração aqui. Dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, com luz e com fogo, a luz que tudo manifesta, o fogo que queima todo mal, vai dissipando agora todas as obras do maligno. Pai, eu consagro esse copo com água agora, e todos aqueles que pela fé, ao beberem do copo com água, em nome de Yeshua HaMashiach, sejam curados, restaurados, fortalecidos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Eu consagro esse copo com água a ti, libero a palavra sobre essa água, e todos aqueles que pela fé, ó Deus, usando esse ponto de contato, esse ato profético, ó Deus, esse elemento, ó Pai, que agora tem uma unção e um poder no mundo do Espírito, ao beber dessa água, possam beber da água viva que jorra do teu trono, sejam curados, libertos, transformados, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, beba o copo com água. Aleluia. Declara aí, eu sou curado no corpo. Declara aí com a sua voz agora, eu sou curado no corpo. Eu sou curado na alma. E eu sou curado no espírito, curada no espírito, curada na alma, curada no corpo. Declara isso aí, minha irmã, meu irmão. Pessoal, amanhã, aqui em Cuiabá, Cidade Verde, minha Cuiabá querida, amada, na Apostólica Viva Cuiabá, Casa do Pai, a grande imersão, paternidade e orfandade. Vai ser tremendo. 16 horas estaremos reunidos para esse tempo precioso de ministração. Quarta-feira, aos nossos amigos, apreciadores, aquelas pessoas que têm nos honrado aqui com a presença, nossos amigos, irmãos, discípulos de longe. Quarta-feira, a mesma ministração, né? Online, pelo Zoom, às 21 horas, no horário de Brasília. Falei sobre a mentoria que vai iniciar no mês de setembro, no dia 8 de setembro, numa segunda-feira. Aliás, será toda segunda-feira. 12 aulas, 3 meses, de muito conteúdo de libertação, cura, batalha espiritual. Amém? Então, eu convido você a participar comigo. Maiores informações, chama a profeta Letícia Figueiredo. E ela vai te orientar, direcionar, tirar suas dúvidas. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Encerro citando aí esse texto bíblico que o profeta Caio Vitor deixou conosco. Provérbios 18, 21. Diz: as palavras podem trazer bênçãos, cura e restauração. Shalom, shalom.